Boa tarde, pessoal. Quem vos fala é o Murilo Muralha, numa entrevista, num podcast com o professor Takashi, especialista no terceiro setor. À disposição. Professor Takashi, terceiro setor não são todos os brasileiros que sabem o que é ele exatamente. O que é o terceiro setor? Vamos lá. Para ter o terceiro setor, tem que ter o segundo e o primeiro, não é isso? Então vamos lá. O primeiro setor é o governo, que pode ser municipal, estadual, federal. Depois nós temos o que nós chamamos de segundo setor, que são empresas, que pode ser com finalidade econômica, que pode ser uma limitada, uma SA de capital aberto e fechado, uma cooperativa, aqueles que têm finalidades econômicas. E o terceiro setor nós chamamos de institucional, que na verdade são fundações, associações, igrejas, partidos políticos e sindicatos. Antigamente eram denominados de sem fins lucrativos, mas o Código Civil em 2002 alterou essa denominação para sem fins econômicos. Então a função dela é fazer a interface entre o primeiro e o segundo setor. Então é um organismo intermediário nesse processo. No Brasil, como ele está alocado? Temos bastante instituições? Nós temos no Brasil, em proporcional ao volume de habitante, nós temos até um grande número de organizações. A IBGE, a Receita Federal, nos menciona que há algo em torno de 680 mil organizações solicitaram esses registros no terceiro setor. Mas aquilo que está realmente operando, na verdade, não chega a se passar de 180 mil. Então, mais de 500 mil organizações retiraram o registro, mas estão na gaveta e não tem atividade nenhuma. Então, esse é um quadro triste no Brasil. O terceiro setor para a economia, ele representa um número grande, ou aqui, ou... Infelizmente, por esse número que nós falamos de 180 mil organizações só que estão em dia, o número de PIB comparado com outros países é irrisório. Nós podemos falar que nós conseguimos passar do Afeganistão, que tem 3,8% do PIB como terceiro setor. Nós estamos com 4%, então nós estamos bem em relação ao Afeganistão. Mas se compararmos com outros países, como os Estados Unidos está em 35%, quando nós falamos de Alemanha está em 39%, e comparamos com França está em 40%, então nós estamos relativamente baixo no processo, ainda muito aquém do que poderia estar sendo feito. Hoje, qualquer um que tenha a iniciativa para ajudar uma região, um bairro ou maior, pode abrir uma organização? Sim. A lei brasileira deixa bem claro pelo Código Civil que duas pessoas podem constituir uma associação. Só que tem que ter 6 associados, que é o que o cartório de registro solicita, que haja 6 pessoas físicas associadas para poder constituir uma associação. Então, isso é o mínimo de pessoas necessário, tá? Diretamente para o telespectador. E o terceiro setor, estar dentro do terceiro setor, beneficia quanto? Na verdade, o terceiro setor é uma ferramenta no qual se aproveita uma série de recursos que a empresa disponibiliza e não está sendo utilizado. Isso é, qualquer empresa no lucro real, quando ela não está sabendo utilizar o terceiro setor, ele está pagando 34% de imposto de renda a mais. Então, existe a necessidade de entender esse processo para se capacitar e que haja o uso dessa ferramenta. Então, esse é um ponto-chave extremamente complicado, que a falta dessa informação não prejudica só a sociedade civil, mas o setor empresarial também sofre com isso. Entendi. Sobre a sua carreira agora, pouco mais com o professor Takashi.
entrando mais a fundo na pessoa. Como foi a sua formação? Na verdade, eu acabei entrando nesse segmento, conhecendo esse segmento, quando estava na faculdade, onde tudo que se aprendia a nível nacional, comparado com outros países, havia uma diferença enorme no processo. E não estávamos entendendo por que estava tendo isso. Uma vez naquela época não tinha a internet que temos hoje, então era através de cartas que se escrevia, e aí começamos a reparar que em outros países existia o centro de tecnologia, centro de pesquisa das academias, e com isso então começamos a entender que essa ferramenta era extremamente importante. E com isso, em 75, começamos a entender o que é essa ferramenta chamada terceiro setor. E desde 90 para cá, a gente só trabalha com esse segmento, tentando mostrar para o setor público e o setor empresarial como é que se usa essa ferramenta para promover o que a gente chama de desenvolvimento econômico e social. Então, me especializei nessa atividade, de tal maneira que a gente possa orientar os profissionais nesse sentido. E o senhor acredita que, de alguma forma, o Estado conseguiria incentivar as pessoas? Sim, o Estado já faz o incentivo dele, já tem as leis que se propõem, a evolução da legislação é bem clara, é nítido isso, de que houve toda uma melhoria de como aplicar o terceiro setor em vários segmentos. Então, toda a legislação brasileira, lá fora, inclusive, é muito elogiada, porque as leis brasileiras são mais transparentes e são mais abertas no processo, enquanto que o brasileiro, infelizmente, não está lendo e não está entendendo o que é essa legislação. Então, o governo já fez a parte dele, nós não estamos sabendo utilizá-los. Então, o problema hoje não se encontra na Constituição, não se encontra na mão do Estado. O problema hoje é o brasileiro ter a responsabilidade de ler. Exatamente. O que precisa é o empresário precisar, não só o empresário, mas a sociedade civil em diante, tem que entender melhor o que é essa ferramenta. A situação é bem clara, não? Todos os países do mundo inteiro, para poder pular para o primeiro mundo, eles investiram em 6 a 8 horas aula dia no processo. Nossas escolas, desde infantil até superior, a média brasileira é de 2 horas, 2 horas e meia por hora aula no processo. Então, você vai ter, ou nós somos muito inteligentes que não precisa estudar, ou vai ter deficiência na formação e, consequentemente, vai para o mercado despreparado e sem condições de trabalhar. E esse é o problema nosso no momento. Acredito que, ademais, seja isso. Não dá para entrar em todos os assuntos, as letrinhas miúdas no momento, mas fica as palavras do professor Takashi, um incentivo para todos que estejam assistindo a esse vídeo, buscar conhecimento. Ler. Não tem outra saída. Leitura. Então é a necessidade. E hoje, graças à internet, você pode não só ler coisas brasileiras, estrangeiras, você tem tradutor nele facilmente. Então, com isso, você tem um monstro de uma janela aberta na sua frente e basta que tenha interesse para trabalhar com isso. Esse é o ponto-chave do mecanismo, tá? Ok. Então, essa foi a conversa de hoje. Agradeço a todos os telespectadores. Agradeço ao senhor professor Takashi pela participação. É uma honra tê-lo em meu podcast hoje. Bom, obrigado a vocês. Obrigado a todos e até breve.